Raposinho Cast, né? Mais um episódio. Hoje aqui temos a honra de receber meu grande amigo Márcio Freitas, além de amigo PRF, meu professor de Direito Administrativo. O cara é um monstro, mano. Você quer falar de Direito Administrativo, joga na mão dele. Márcio aí com uma longa carreira já de serviço público prestado, né? Tribunal de Justiça, Polícia Civil, IFRO. E vai aqui hoje falar um pouquinho com a gente sobre trânsito. Ele veio instituição PRF para falar para a gente um pouquinho das ações. E tem uma conversa bem bacana aqui, bem aberta. Temos a Isadora, aluna do 7º ano, e o Esdra, também do 7º ano, que vão contribuir para a gente aqui hoje. E tenho certeza que esse episódio é um dos que vai ficar marcado também. É isso aí, galera? Todos prontos? Sim. Bora lá. Marcião, com você. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Acredito que vai ser gravado esse podcast aqui. Quero agradecer primeiro aqui o Hudson, né? Na verdade a Escola Matosinho, na pessoa do Hudson, por ter aberto aí as portas para que a gente pudesse vir aqui como instituição PRF, que é a instituição em que eu trabalho e eu represento aí há quase 13 anos. E trazer informações tanto de serviços prestados referente às atividades policiais, como também, Hudson, a representação e a apresentação, na verdade, dos trabalhos de projetos sociais que a PRF faz também, tanto a nível de estado como a nível de cidade também. Então, a PRF trabalha só com combate a crime. O foco é uma instituição de segurança pública. Porém, a gente tem também, e eu quero poder apresentar isso aí, alguns projetos sociais que nós temos enquanto instituição. Agradecer ao Esdras e a Isadora por estarem aqui. E vamos para cima, estou pronto para responder a todos os questionamentos, as perguntas e o que vocês quiserem saber referente aí à PRF, ou referente a mim também, tá bom? Bora para cima. É isso aí, galera. Vamos lá, muito massa essa fala do Márcio aqui, porque às vezes a gente entende que a PRF faz só trabalhos voltados para ações de trânsito, né? Combate ao tráfico, questão das fronteiras, mas não, tem as ações sociais também, os projetos sociais que a PRF faz e que às vezes são pouco conhecidos pela gente, mas que tem muita relevância, né? Às vezes algumas pessoas até confundem o trabalho da PRF com o da APF. São instituições de segurança pública, mas são instituições distintas, né? O campo de atuação, ele é diferente. Mas, ao mesmo tempo, lá na frente, eles se cruzam e trabalham entre si ali. Mas a PRF é a Polícia Rodoviária Federal, né? Os caras trabalham combatendo mesmo o tráfico de drogas, o roubo de veículos, diversas situações. E os caras trabalham, a PRF, chamada como Gloriosa, né? Os caras têm o costume gloriosa PRF. Então, assim, é um órgão que tem todo o respeito da gente pelo serviço prestado. Representado aqui hoje na pessoa do Márcio, quem eu posso dizer que, enquanto servidor da PRF, é um cara que trabalha, um cara que atua, um cara que está ali sempre buscando trabalhar. Ouso dizer que o posto rodoviário da nossa cidade é um dos que mais atua no estado de Rondônia, cara. Fico muito contente em saber disso, né? A gente vê diversas abordagens que são feitas, diversas cargas de drogas que são apreendidas, veículos apreendidos. Então, assim, é um posto rodoviário que trabalha, que atua, entendeu? Atuante. Isso é muito massa. E agora a gente vai deixar a Isadora e o Esdras conversarem um pouquinho sobre questionamentos, perguntas, o que eles sabem sobre a PRF, o que eles querem saber, né? Vamos lá, levantei a bola e deixei quicando, agora chutem. Bora lá então, meninos. Estamos aí prontos para atender e responder vocês. Começar pela Isadora, né? Pode Eu tenho perguntar. uma pergunta que eu sempre fui curiosa. Quando a gente passa em frente aos postos PRF, tem um monte de madeira apreendida. Aquela madeira fica lá ou é doada para alguma coisa? Muito bom. Na verdade, o que acontece? Essas madeiras, elas são frutos de apreensões referentes a crimes ambientais. A PRF também atua em combate a crimes ambientais. Desmatamento ilegal, a retirada de madeiras que são proibidas das nossas florestas. E isso acontece muito e com muita incidência. E a nossa área de atuação aqui é uma área florestal. A gente mora em uma região
Então, isso acontece com muita frequência aqui. E a Polícia Rodoviária Federal trabalha incansavelmente no combate também a crimes ambientais, seja madeira, seja animais que são retirados das florestas. E essas madeiras apreendidas é fruto de um trabalho muito intenso da PRF. E uma vez que é abordado um veículo carregando madeiras ilegais, madeiras proibidas de serem retiradas, ou madeira retirada sem documentação necessária, sem nota fiscal, para que seja realmente retirado, elas são apreendidas. E uma vez apreendidas, elas ficam lá no posto. Por quê? Porque apreendeu a madeira. Se apreendeu uma madeira, houve um processo, vai ser um processo judicial. Até que esse processo seja julgado pelo juiz, a madeira fica lá no posto, certo? À espera da decisão judicial. Uma vez o processo finalizado, ou essas madeiras elas são ou devolvidas a seus respectivos donos, caso não conste nenhum crime em si, ou o juiz destina essas madeiras apreendidas para alguma instituição filantrópica, alguma instituição pública, no sentido de contribuir para a melhoria da instituição. Isso é feito com muita frequência. A PRF, em conjunto com a Justiça Estadual aqui, em especial o GCRIM, trabalha muito. E a gente tem até alguns pontos para apresentar de ações sociais que a PRF faz, em conjunto com o GCRIM, referente a doações dessas madeiras, que viram projetos sociais, que viram projetos que vão beneficiar instituições que são importantíssimas para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Então, olha que legal esse trabalho que a PRF faz também. Então, são madeiras frutos de crimes que foram combatidos e que foram identificados passando e utilizando a rodovia, carregando essas madeiras. Então, são apreendidas depois do processo judiciário, pode ser doadas ou devolvidas aos donos. Exatamente. Muito bem. Quando elas são devolvidas, Márcio, quando são apreendidas só por uma questão de nota fiscal, né? Exatamente. Às vezes é alguma irregularidade tão somente administrativa. O que é uma irregularidade administrativa? O proprietário da madeira, o empresário, o madeireiro, às vezes tem alguma irregularidade só quanto à nota, né? Não emitiu um DOF. O DOF é um documento que dá ao caminhoneiro, dá ao empresário, ao madeireiro, a regularidade dele transportar a madeira de um lugar para o outro, certo? E se ele não está com essa DOF, o que acontece? A madeira vai ficar apreendida até que haja a regularização. Houve a regularização desse documento, simplesmente o juiz determina que o dono da madeira pegue e leve a madeira de volta. Ok? Massa. Eu também tenho uma dúvida. Quando acontece de passar um carro lá que tá ilegal e vocês têm que apreender o carro e dar a multa e tal, depois, pra onde aquele carro vai ou ele só fica abandonado ali? Muito bem, Esdras. O que acontece? A Polícia Rodoviária Federal, ela trabalha com combate a crimes, porque é órgão de segurança pública, certo? Mas trabalha com fiscalizações de trânsito também no âmbito das rodovias. Então, todos os veículos, eles são passíveis de serem fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia, certo? Uma vez que o seu veículo é fiscalizado, vai verificar se existe alguma irregularidade administrativa. O que é isso? Se existe algo errado no seu veículo, certo? Ou se você cometeu alguma manobra irregular. Você fez uma ultrapassagem numa faixa contínua, você avançou um sinal vermelho do semáforo, você cometeu qualquer uma irregularidade, certo? Ou se o seu veículo está em dias, se está com a documentação paga. Uma vez que haja alguma dessas irregularidades, o próprio Código de Trânsito ele prevê algumas penalidades. Destas penalidades, pode ter uma penalidade que é chamada de remoção do veículo até a regularização. Suponhamos, seu veículo está com licenciamento atrasado, certo? Seu veículo vai ser recolhido ao pátio da PRF até que haja regularização. A sua obrigação, como dono do veículo, é manter o seu veículo em dias, é manter o seu veículo de forma regular a documentação. Então, se o seu veículo está irregular, ele vai ficar recolhido até que haja a regularização, certo? Se você não regularizou o seu veículo no prazo de até 90 dias, pensa bem, são 3 meses. Se você não regularizou o seu veículo nesse prazo de até 90 dias, o próprio Código de Trânsito prevê que este veículo pode ir a leilão.
pode ir a leilão. Então você tem um prazo de 90 dias para regularizar o seu veículo. Se você não regularizou nos 90 dias, subentende que você não tem interesse de regularizar mais o seu veículo. Então o seu veículo pode ir a leilão, ele vai para leilão, o que acontece? É leiloado, é vendido aí numa situação de leilão, que são vários carros, é um evento que acontece, que a própria PRF promove esses dias de leilões, vendeu o veículo que foi recolhido, que era o seu veículo, certo? Pega esse valor que foi vendido o veículo em leilão, paga todos os débitos pendentes referente ao veículo, o que é a mais devolve para o proprietário, ok? E o veículo segue para um outro proprietário, já de forma regular, sem nenhuma multa pendente. Mas então você tem um prazo de 90 dias, Esdras, para regularizar o seu veículo se ele foi recolhido. E ele fica no pátio da PRF. Onde que é o pátio? Antigamente, há muito tempo atrás, assim que eu entrei, eu já tenho 13 anos de atividade prestada na PRF. 13 anos. Já bastante bom, tempo. né, cara? Quando eu entrei na PRF, não era nem o pátio, o posto não tinha nem aquela cobertura. Já passaram lá na frente? Vocês já passaram lá na frente? Já um monte de vezes. Um monte de vezes? Então o que acontece? Lá agora tem um pátio, tem uma cobertura, é coberto. Quando eu entrei não tinha essa cobertura, era sem nada, então a gente abordava no sol quente, era bem... E lá nessa época, os nossos veículos, os veículos que eram apreendidos, ficavam lá mesmo, lá na frente, a gente não tinha um pátio contratado. Hoje não, hoje o governo contratou pátios particulares para prestar esse serviço. Então existe um pátio da PRF lá dentro da cidade. O seu veículo vai ser recolhido, ele vai para o pátio, não é lá no posto mais, é num outro local, vai ficar lá no pátio até que haja regularização, de acordo com o que eu falei. Ok? Márcio, aproveitando o gancho da pergunta do Enders, a gente sabe que tem algumas infrações que são passíveis de remoção e outras não, né? Que tem aquele prazo para você regularizar. Explica pra gente qual é a diferença daquela que você tem um prazo de 3 dias úteis, correto? Ou são 5? 3 dias corridos, na verdade. Para regularizar e voltar até o posto. Sim. E apresentar o veículo regularizado. E aquelas que não, que são passíveis de remoção mesmo sem o prazo para regularizar. Muito bem. Olha só, Esdras e Isabela, né? Isadora. O CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê algumas penalidades, de acordo com o que o Hudson falou. Uma dessas penalidades é a remoção do veículo, certo? E outra é a retenção de documentação até a regularização, ok? Então, qual a diferença? Por exemplo, você, Isadora, está dirigindo o seu veículo que está com o pneu extremamente careca, extremamente liso. Isso compromete a sua segurança, certo? Porque se você estiver dirigindo numa chuva, tiver que frear o seu veículo não vai conseguir frear porque o pneu está totalmente liso. Então isso é uma multa, pode gerar uma multa. Se a gente aborda o seu veículo e ele está nessas condições, o que o policial vai fazer? Ele pega o seu documento, faz a anotação, a notificação, notifica você e dá um prazo de 3 dias ou 5 dias, são 5 dias úteis normalmente, para que você regularize o seu veículo. E aí, quando você regularizar o seu veículo, que é o quê? Trocar o pneu, botar um outro pneu novo, você deve ir até o posto novamente para mostrar, olha policial, olha PRF, eu troquei, eu fiz a substituição da irregularidade que eu estava tendo. O policial vai constatar que houve essa regularização e ele devolve novamente o seu documento e tira a restrição do seu veículo. É diferente de uma remoção do veículo, que aí é o seu veículo que está sendo removido até a regularização, como, por exemplo, o que eu falei a respeito do licenciamento. Sim. Ou então, Hudson, quando é uma irregularidade que não dá para sanar no local e não dá para liberar o veículo, por quê? Porque gera aí alguma segurança no trânsito. Então, se o policial entender que, cara, não dá para eu poder liberar isso aqui, porque se eu liberar e a pessoa continuar dirigindo aí e gerar, de repente, um acidente na frente, vai ser pior. Então, neste caso, o policial ele tem a discricionariedade de remover o veículo até que haja a regularização total e definitiva dessa irregularidade. Mas tem, então, a remoção do veículo ou a retenção até a regularização. E a retenção normalmente se dá via documentação. A gente, na verdade, retém o documento
até que você regularize aquela situação, que é mais simples, Sim. alguma coisa menos grave. Então são questões voltadas à sinalização, por exemplo, uma seta que não funciona, um farol que está queimado, Exatamente. o pneu que está ali. Tá liso. E já a remoção ela é mais voltada para o licenciamento ou um abuso de apreensão que tem ali. Exatamente, exatamente. E se o cara, por exemplo, reteve o documento ali, me deu aquela notificação e eu furei, não apareço mais. O PRF pegou, remoção na hora e ainda tem a multa pela infração que ele cometeu, né? Na verdade, se você está numa abordagem, é uma abordagem policial, isso acontece muito. Às vezes a gente abordando lá na frente do posto, a gente pede para o veículo parar e o veículo dá uma sinalização que para e fuga, ele foge, ele simplesmente foge. A PRF aciona normalmente os seus agentes e presta um acompanhamento tático até a abordagem do veículo, certo? Não sei se vocês já assistiram aqueles programas policiais que tem, entendeu? É muito legais. E isso acontece muito nos nossos trabalhos, certo? Alguns acompanhamentos táticos que a gente faz. E aí, uma vez abordado esse veículo que deu fuga, o que acontece? Além de verificar irregularidades do veículo, além de verificar se ele está cometendo algum crime, porque normalmente quando o veículo dá fuga, ou é porque ele está conduzindo algum produto ilícito, drogas, armas, cigarros que são proibidos, então ele dá fuga, porque ele não quer ser preso, né? Então normalmente a gente aborda, após o acompanhamento tático, aborda esses veículos, constata o que houve de fato, e além disso essa simples fuga, Hudson, já gera uma multa por desobediência e pode gerar também um crime de trânsito. O CTB também prevê infração, no caso, né? Além da infração administrativa, a infração é a multa. Sim. Qual seria a infração administrativa? Desobedecer a uma ordem de um policial. Se o policial deu ordem para você parar, a sua obrigação é parar, ok? Porque o policial ele representa o Estado naquele momento. É a figura do Estado trabalhando e gerando segurança para a sociedade nas rodovias, certo? Então, além da multa, vai gerar também aí o crime no próprio trânsito. O pior é que se ele correr, vai ser bem pior pra ele. Totalmente. Acontece muito, sabe como? Às vezes, condutores embriagados. Às vezes o policial dá ordem de parada, o condutor embriagado, com medo de ser preso, foge, a polícia faz o acompanhamento tático, constata depois que ele está embriagado, que ele está conduzindo o veículo de forma inapropriada. É um crime isso aí. E isso gera para ele algumas consequências. Pode dar cadeia? Com certeza, pode não dar cadeia. Dá cadeia. Dirigir veículo de forma embriagada, o CTB prevê prisão. Prisão, sim. Prisão, multa. Multas caríssimas. Então, não vale a pena você dirigir de forma alcoolizada após ingerir bebida alcoólica. Se ingeriu bebida alcoólica, a regra é não dirija. Por que isso? Porque isso pode gerar algo muito mais grave, né? A princípio seria uma abordagem a uma pessoa que estava dirigindo veículo alcoolizado, um crime, uma prisão, uma multa. Agora imagina se esse condutor embriagado se envolve em um acidente de trânsito e mata de repente um outro condutor de um veículo que estava dirigindo com a sua família, passeando com a sua família. Imagina a seriedade e a complexidade que isso vai gerar. Então, por conta disso, a PRF trabalha de forma muito incisiva nesses crimes de embriaguez ao volante, porque isso é um assunto muito sério, muito delicado e que pode gerar consequências fatais. Entendeu? Mas, nesse caso aí, quando o cara acontece de ter uma vítima fatal, existe o dolo, né? Ou não? O dolo é quando ele tem consciência do que foi feito ou não. Ele é culposo. E aí? Consegue entender a diferença de dolo e culpa? Não tô entendendo muito bem, não. Então, olha só. O dolo, o que é o dolo? É quando você tem a intenção de praticar algo. Então, dolo. Intenção de praticar algo, certo? Se eu pego esse seu copo e eu quero furtar ou roubar ele de você, eu estou fazendo isso com dolo, com vontade. Agora, às vezes existem situações em que eu não estava com vontade. Eu agi sem querer.
Então, quando eu ajo sem querer, eu ajo com culpa. Eu ajo com culpa. Essa é a diferença de dolo ou culpa, certo? Importante sua pergunta, Otis, isso é questão de concurso. De concursos. Imagina a pessoa dirigindo veículo automotor, embriagado, e aí se envolve num acidente de trânsito e mata a outra pessoa. E aí? O que vai acontecer? Ele agiu com dolo ou ele agiu com culpa? Qual seria a opinião de vocês? Ele não tinha intenção de matar ninguém. Então não é culpa. Ele agiu com culpa, seria isso a regra, certo? Ele apenas estava dirigindo embriagado. A ideia inicial seria isso. Ele agiu com culpa, seria um homicídio culposo, certo? Só que aí o detalhe é o seguinte, já existem alguns entendimentos judiciais e de próprios tribunais dizendo o seguinte, que se houve acidente com trânsito, aliás, acidente de trânsito, envolvendo pessoas alcoolizadas, e essas pessoas alcoolizadas acabaram gerando aí a morte de uma outra pessoa, o que acontece? Mesmo que ele não tinha a intenção de matar ninguém, que seria inicial culpa, só que pelo simples fato dele ter bebido e ter dirigido seu veículo de forma embriagada, o que acontece? E aí, de repente, é algo um pouco mais complexo para vocês entenderem, mas aí a justiça entende que ele agiu chamado dolo eventual. O que é o dolo eventual? Ele, de fato, não tinha a vontade de matar, mas ele tinha a consciência que se ele dirigisse embriagado, ele poderia matar alguém. Entendeu? Então, neste caso, ele assumiu a responsabilidade. Entendeu? Então, nesse caso, ele vai agir com dolo eventual. É um outro tipo de dolo. Então, ele vai responder a uma pena mais grave, ele vai sair daí do homicídio culposo e vai ser responsabilizado por um homicídio doloso, que a pena varia de 12 até 30 anos. Imagina você preso ou presa por ter matado alguém dirigindo um veículo automotor. Primeiro que assim, por si só, já é algo irreparável a perda da vida da outra pessoa, né? Mas você também vai ficar preso por conta disso. Ou seja, jamais beber e dirigir. Jamais. A ideia que a gente prega não é que você não possa beber, né? Não é isso. Entendeu? A ideia é que se bebeu, não dirige. Chama o Uber. Chama o Uber, chama o táxi, né? Porque você tá andando, rolando, cambaleando, mas não vai dirigindo. Entendeu? Exatamente. E aí, entendeu agora? Entendi. Muito bem. Eu tô com uma dúvida, tipo, se uma pessoa pega uma moto, até um de menor, pega uma moto e acaba fazendo manobras ilegais, tipo empinando. Dá um grau. Fazendo manobras ilegais. Aí o que é que vai acontecer? Eles vão, vai ter alguma pena, alguma multa? Os pais vão responder por ele. Ele é menor? De menor. Ele é menor de idade? Meu Deus. E agora? Né? Imagina você pilotando uma motocicleta, você sendo menor de idade, por si só já está irregular, já está errada. Já está errado. E aí pior, agora você está dando um grau na moto, empinando, fazendo bobs, né? Na rodovia. O que acontece? O CTB também prevê algo sobre isso. Isso não pode de forma alguma, ok? Isso gera aí uma multa por manobras proibidas em trânsito. Não pode. Então você vai ter a multa desses atos praticados de manobra, a multa. Você terá a multa por estar dirigindo ou pilotando a motocicleta e sendo menor de idade. Então você terá outra multa por ser menor de idade pilotando a motocicleta. Os seus pais serão responsabilizados também por permitir ou por entregar o veículo a vocês. Mas ele não entregou, mas ele permitiu de alguma forma. Então eles serão também multados por conta disso. A multa para os seus pais. E mais, o que você cometeu não é crime, porque você é menor de idade. Então menores de idade não cometem crime. Mas vocês cometem o quê? Ato infracional. Então vocês serão
encaminhados à delegacia, posteriormente a órgãos especializados, onde ficam essas crianças, e seus pais serão responsabilizados por isso, porque a responsabilidade maior é dos seus pais. A responsabilidade criminal por vocês não responderem criminalmente pelos atos, mas os seus pais responderão. Então terão um veículo apreendido, os veículos podem ser até perdidos, podem ser até presos, a depender da situação, e além disso, essa multa aí que será exorbitante. Uma brincadeira dessa, Esdras, vai gerar de multa aí, por baixo, mais de 10 mil reais de multa. Imagina quanto é que vale uma moto, normalmente, sei lá, uma moto para valer 10 mil, 12 mil, tem que ser uma moto nova. Se é uma moto antiga, a moto não vale nem isso. Então, consequentemente, não vai nem compensar pagar as multas para pegar a moto de volta. Acaba deixando a moto e perdendo a moto. Então não compensa pilotar motocicleta, não pode, é proibido pilotar motocicleta se você for menor de idade, principalmente em rodovias, ok? E além disso, as consequências de multas que vão ser altíssimas. Isso gera um processo judicial para os pais também, não gera? Isso gera um processo judicial para os pais. É um crime que os pais... Vou falar agora por experiência própria, aconteceu comigo. É nada. Você é Sim, menor de idade? Menor de idade, 16 anos. Que maravilha. Aí meu pai até hoje me agradece bastante. O que acontece? Agora que vamos pegar... Nasci e cresci no sítio, né? A realidade é um pouco diferente. Um moleque com 10 anos ele já anda de moto. Sim. Porque ele tem que ir num canto, tem que ir no outro, e acaba que isso aí acontece. E aí o moleque, já 10 anos já pilotava moto, com 12 dirigindo uma caminhonete velha que meu pai tinha pra cima e pra baixo. E você acaba pra trabalhar até tendo que usar, entendeu? Ali no sítio, você acaba usando. Tínhamos uma cidadezinha pequena, próximo ao sítio lá, Rondominas. Rondominas, conheço. E aí, casal agropecuário, um negocinho outro, então você buscava um remédio pra um gado, um negócio, um belo dia, que eu entrei, a polícia veio. Eu totalmente errado, menor de idade, moto sem retrovisor, sem capacete, todo errado, literalmente mesmo. Foi apreendido, como eu era menor, a viatura me conduziu até em casa, me apresentou pra minha família pra ver que não tinha acontecido nada demais comigo ali, e a moto foi conduzida ao pátio do Detran, que foi preso pela PM. Gerou um transtorno sem tamanho. Sim. As multas, que você falou todas, por não ter CNH, por condução, não poder, aí o processo judicial. Foi um valor bem alto e mais um ano de prestação de serviço. Aí vai eu. Capinei o pátio da escola 1 ano, coisa mais linda. Que meu pai disse, eu não vou pagar mais do que eu já paguei, ele vai para serviço comunitário. E aí tava lá, toda semana o Hudson com a enxadinha, no pátiozinho da escola. Então assim, é algo muito grave. A gente sabe que é uma prática comum no sítio, né? Mas é algo muito grave. Não deve. E o grande problema que eu vejo é o seguinte: graças a Deus foi só problemas assim de multa, sim, né? Imagina se ele na condução dessa motocicleta se envolvesse num acidente de trânsito e tivesse perdido a vida. Você acha que os pais deles iriam... Qual seria a sensação? Não iriam se perdoar nunca mais. Se culpar, exatamente. Então assim, não vale a pena o risco. Não vale a pena o risco os pais entregarem veículos aos seus filhos menores de idade, porque não conhece da legislação, não sabe de trânsito, a direção defensiva, que isso é importante, que você aprende quando você está se preparando para tirar numa autoescola, para tirar sua habilitação. Conversamos, ontem, Fábio e eu, sobre isso daí. O porquê de muitas pessoas reprovarem na prova prática da habilitação, vícios de já saber dirigir. Acontece demais, então, o cara bonzão de volante e reprova. Então, assim, a gente precisa realmente se conscientizar de que o risco é muito alto. O risco é muito alto. Então, não vale a pena você deixar uma criança, um adolescente que não tem aí autorização, que não tem uma CNH, dirigir veículo, dirigir uma motocicleta. E uma coisa é óbvia, né, da zona rural. Zona rural, como o Hudson falou, isso acontece com mais frequência. Até porque a zona rural não tem trânsito, né? Então as pessoas saem de uma linha, vai para outra, saem de um sítio, vai para o outro. Então é algo que não tem trânsito. Agora, quando você vai para uma rodovia, você vai para dentro da cidade, envolve trânsito. Envolve vários veículos que estão lá transitando. E aí, numa dessa situação, você acaba se envolvendo num acidente. Não pode.
E igual o Vinícius falou, aquele que se fazer um grau, menor de idade, a moto pode ser apreendida. Essa moto também vai pro leilão? Se não for recolhida, se não for restituída pelo proprietário nos 90 dias, também vai. É como eu falei, suponhamos que você recebeu de multa 15 mil reais de multa. A sua moto vale 10 mil. Compensa você tirar a moto? Pagar os 15 mil de multa para sua moto que vale 10 mil? Não compensa. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você acaba deixando a moto para lá. Você não se envolve, você nem vai buscar a moto mais. Aí essa moto, passou os 90 dias, elas podem ir para leilão e elas serão leiloadas. Em casa também, é um tipo de motocicleta, as bicicletas motorizadas. Assim, eu não sei como é que funciona. Se pode andar em rodovia, não pode. Cara, fantástica a sua pergunta, Esdras. Fantástica. A gente tem visto muito isso dentro da cidade. Isso é uma novidade, né? As bicicletas motorizadas, né? E aí, o que acontece? Essas bicicletas motorizadas, algumas pessoas utilizam para trabalhar, né? Como forma de trabalhar, porque são muito mais econômicas, né? E muito mais práticas. Ao invés de você ficar pedalando uma bicicleta normal, você compra uma bicicleta motorizada, que aí você já faz o percurso sem ter que estar pedalando, né? O que acontece? A legislação de trânsito, ela não regula as bicicletas motorizadas. Só regulam veículos com acima de 50 cilindradas, que são as motonetas para cima. Então, uma bicicleta motorizada, ela não anda acima com uma velocidade compatível com uma motoneta acima de 50 cilindradas. Então, neste caso, não há necessidade de você ter a mesma regularização de uma moto, ok? Porém é proibido, presta atenção no que eu estou te falando, é proibido você utilizar bicicletas motorizadas para circular em rodovias. Não pode, ok? Então, você até pode ter para andar na cidade, para andar no sítio, para ir trabalhar, tal. O que você não pode utilizar é a bicicleta motorizada para circular em rodovias federais. Então, é proibido. A gente vê muito, Márcio, além das que são compradas direto da fábrica, essas que os caras fazem, né, com motor de lançadeira, que ficam potentes até quase mais que uma cinquentinha. Ficam até mais, exatamente. Fica até mais que e a gente vê no trânsito aí a quantidade de acidentes que está acontecendo com essa molecada que anda nessas bikes. Lá em Paraná tem muito dessas bicicletas motorizadas, muito. É muito barulhenta. E muito barulhentas. Né? Elas brotam da terra, parece que assim saem. Lá tem um bairro especial, lá em Paraná tem um bairro, que o bairro ele acho que tem mais dessas bicicletas motorizadas do que veículos normais, né? Só que como não há uma regulação ainda, ou regulamentação dessas motos, ou melhor, dessas bicicletas motorizadas, então a polícia ela não tem a lei compatível para regular, certo? O que é proibido é a circulação em rodovias. Se estiver circulando em rodovias e a PRF acabar visualizando isso, pode sim apreender o veículo. Por quê? Porque é proibido a circulação dentro de rodovias. A bicicleta motorizada é só para maiores de 18? Não, então, não tem uma regulação. Não existe uma lei regulando se é para maior de 18 anos ou não, entendeu? Então, o que não pode é utilizar essas motocicletas, essas bicicletas motorizadas para rodar em rodovias. Também, se eu tiver uma bicicleta, vamos supor, é o mesmo caso da moto que eu falei, só que é regulado menor de idade pode andar, né? É pra isso mesmo. Pode. Mas se o cara, fazer uma bicicleta só pra empinar mesmo, aí, andar nessa rua aqui, empinando, assim, entrando no meio da rua, fazendo bagunça mesmo. Uhum. E aí, o que dá pra ele? Vai ficar por isso mesmo ou... Na verdade, Esdras, não existe uma legislação proibindo esse tipo de situações. Porém existe uma legislação dizendo o seguinte, que se você, como pessoa, fica praticando atos de vandalismo, atos realmente que podem gerar perigo para a sociedade, perigo em qualquer sentido, perigo de trânsito e tal, você pode sim ser responsabilizado. Não é pelo trânsito, mas é pela sua conduta. Então, assim,
Se você é uma pessoa de bem, se você é um rapaz de bem, que você tem sonhos, futuro, quer ser alguém realmente na vida, então não são práticas que devem ser praticadas por você, entendeu? Você tem sua bicicleta, cara, curte ela, entendeu? Vai para os lugares, mas sem gerar perigo, porque imagina você empinando a sua bicicleta, olha só o perigo, você empinando a sua bicicleta e de repente você perde o controle e cai de costas no asfalto, no chão. Ou até mesmo o carro em alta velocidade vem e bate. Ou até mesmo o carro vem e bate. O que era uma brincadeira gerou um problema sério. E aí imagina se Deus o livre e guarde, você se acidenta, né, e aí fica paraplégico. Imagina, você na sua idade, quantos anos você tem? Eu tenho 11. 11. Você 11 anos numa cama sem poder se movimentar porque você ficou paraplégico. Por que o Wesley ficou paraplégico? Caiu de bicicleta, estava empinando. Compensa? Não compensa. Entendeu? Meu irmão já aconteceu dele. Meu pai ele pagava pra ele tirar leite. A gente mexia muito com leite. Eu moro aqui embaixo. Aí o sítio é lá perto de Nova Londrina. Aí ele ia de bicicleta. E no mesmo tempo que ele ia, minha mãe também ia trabalhar, que ela trabalha em Nova Londrina. Uhum. Aí ele se segurava na moto pra poder pegar uma certa velocidade e no morro ele poder ir mais rápido. Aí deu uma vez As ideias. na curva ali, acho que a bicicleta relou na moto, relou no pneu, não sei. Acho que foi lá por aí. Ele acabou perdendo o controle e caiu no asfalto. Voltou pra casa todo ralado. Tá vendo? Aí compensa? Não. E ainda bem que foi só ralado. Imagina se Deus o livre e guarde tivesse sido alguma coisa mais séria, né? Tem coisas que a gente precisa aprender, na verdade, se conscientizar na vida que não vale a pena o risco. Entendeu? Porque o risco pode ser alguma coisa muito séria. Vocês vão aprender uma coisa, Esdras. Os dois. Tudo que você vai fazer na sua vida é uma decisão. Em qualquer coisa é uma decisão. Se você vai estudar ou não é uma decisão. Se você vai empinar a sua bicicleta ou não é uma decisão. Você tem essa decisão. Só que você precisa entender o seguinte, que todas as suas decisões, elas vão gerar o quê? Resultados e consequências. Se você não quer estudar, não, pai, mas eu não quero estudar mais. Entendeu? Uma decisão que você teve. Qual é a consequência disso lá na frente? Você não vai saber nem Você não vai saber nem ler, nem escrever, não terá mais oportunidades de trabalho. Seus trabalhos agora vão ter que ser trabalhos braçais. Você vai ter que, de repente, ir carpir uma data, ir furar um poço, porque você não tem aí um preparo, você nunca estudou na sua vida, você não teve estudo. Então, assim, são decisões que você teve que gerou consequências. Tem que ter consciência antes de fazer Tem que algo. ter consciência antes de fazer algo, para não ter o problema depois de passar a sofrer algumas consequências muito piores do que se você tivesse tomado uma decisão diferente. A gente costuma falar sempre de ações e reações, né? Ações e Toda ação reações. tem uma reação. Só pra gente fechar aqui o momento de perguntas agora, se representar um pouquinho das ações que a PRF vem fazendo pra gente. Ainda falando sobre essas manobras, que é algo muito recorrente, principalmente entre os jovens, né? Sim. O CDTB não diz que é proibido. Não sei se eu estou com o entendimento certo. Desde que seja feito em locais apropriados, correto? Existe essa regulamentação? Exatamente. O que acontece? É claro que algumas manobras, quando elas são realmente autorizadas, né, e em lugares apropriados, isso é muito bom. E por pessoas profissionais. A gente já teve vários eventos lá na cidade, lá em Paraná, de eventos de pessoas fazendo manobras radicais de motos, de carros, patrocinados até por empresas, como a própria Honda patrocinando isso. Como é legal a gente ver aquelas pessoas, aqueles homens lá que são preparados, que são realmente profissionais nessa área, fazendo aquelas manobras e tal. Então acontece, se são manobras feitas em locais apropriados, por pessoas realmente que estejam engajadas nisso,
não há nenhum problema. O único problema, repito, é você utilizar o seu veículo para fazer manobras em locais que não são apropriados. Aí o CTB prevê como penalidade tanto multa como também crime. Você está usando sua moto para fazer manobras radicais na rodovia, né? Não pode. Isso é proibido. Isso gera uma infração de trânsito e gera um crime também. O seu local de fazer isso é em outro local, não na rodovia. Porque na rodovia está passando pessoas a todo momento, está passando famílias, está passando agentes trabalhadores. E aí numa dessa manobra sua, você atinge alguém que não tinha nada a ver com a sua história, e aí pode gerar um problema muito sério para eles. Então é proibido, o CTB proíbe isso. Show. A gente fecha aqui agora o momento das perguntas, né? Bacana, gostei demais dos questionamentos de vocês, viu? Preparadíssimos. E aí a gente abre agora para o Márcio apresentar um pouquinho das ações que a PRF vem fazendo aqui na nossa região e no país inteiro, né? Uma vez que nossa região é uma região de fronteira, né? Exatamente. A PRF atua em alguns estados que tem fronteira e Rondônia é um desses estados que faz fronteira com outro país. Então isso intensifica ainda mais, né, as ações, as abordagens, traz situações que talvez em outros estados não iam ter. A gente abre agora esse espaço aqui, Marcelo, pra show de bola. Colocar. Primeiro eu quero agradecer aos dois que me sabatinaram aí. Se eu soubesse que ia ter essas perguntas tão difíceis, eu tinha me preparado mais. Mas eu acho que eu me respondi tranquilo, né? Consegui responder a todas as suas perguntas, né? Não deixei nenhuma pergunta sem responder, não? Bom, então vamos lá. Hudson, antes de estar na PRF, como eu falei para você no início, eu já estou na PRF já tem 13 anos. 13 anos de... Qual a sua idade? 11. 11. E a sua? 11 também. 11. Então, antes de vocês nascerem, eu já estava lá na PRF. Imagine, já é uma história. E antes de estar na PRF, eu também já vim de outros concursos. Eu já vim do Tribunal de Justiça, trabalhei 3 anos no Tribunal de Justiça, trabalhei 2 anos na Polícia Civil, trabalhei também um tempo no próprio IFRO, né? Então, depois, foi o último concurso que eu vim, foi para a Polícia Rodoviária Federal. E estar na Polícia Rodoviária Federal é um sonho meu. É um sonho meu que que eu projetei. Lembra das decisões que a gente precisa ter? E foi uma decisão minha estudar para ser aprovado nesse concurso. E aí entrei na polícia. Quando eu entrei na polícia, muitas coisas mudaram na minha vida. Tanto financeiramente, como também de vida. Certo? A gente começou a trabalhar e eu percebi o quanto a PRF ela é gigante nos trabalhos dela. A gente tem inúmeras áreas de atuações. A gente pode trabalhar tanto, por exemplo, numa fiscalização de trânsito, como também em combate a crimes, como também em combates a crimes ambientais. Lembra que você me falou sobre as madeiras? Crimes ambientais, como também ações educativas de trânsito para a sociedade. Então, são N situações. Controle, por exemplo, de veículos de passageiros. Está passando um veículo de passageiro que está levando pessoas de uma cidade para um outro, de um estado para um outro. Esse veículo está regular? Não está regular? Então, a Polícia Rodoviária ela tem esse conhecimento também para fiscalizar isso. Então, percebam que são N áreas de atuações da polícia. E isso é legal porque faz com que você, quando você estiver lá, se você tiver esse sonho de ser PRF, você vai procurar qual é a área que você tem mais afinidade. Não, eu prefiro trabalhar com trânsito. Não, eu prefiro trabalhar com combate a crime. Existem lá para fora, nós não temos aqui, mas existem lá para fora alguns postos da PRF em que a PRF trabalha com cachorros, fazendo fiscalização com cachorros. Então você tem uma afinidade para trabalhar com cachorros. Você vai ter um cachorro adestrado e aí nas fiscalizações de combate a drogas, a tráfico de drogas, por exemplo, o seu cachorro junto contigo é que vai fazer essa fiscalização. Olha que legal que é. Então, rastreia tanto drogas, como dinamites, como qualquer outro tipo de coisa. A depender, o faro do cachorro é muito intenso. Então, ele faz com que realmente ele tenha uma facilidade muito maior do que a gente tentar localizar drogas. Às vezes você sabe onde está um possível ponto de droga, mas não sabe onde ela está. Mas o cachorro vai lá no ponto certinho, ó, tá aqui. Então, a gente tem N áreas de atuações da PRF. E aí, como o Hudson falou, hoje a PRF de Paraná, o posto de polícia nosso é um posto muito
apropriado porque a gente é fronteira com países como Bolívia e Peru. A nossa rota, se você pegar o posto da PRF e seguir reto, ou você vai para a Bolívia ou você vai ir para o Peru. Então percebam que são rotas de tráfico de drogas gigantescas. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, os traficantes utilizam as rodovias para transportar drogas. As rodovias. Essas drogas ou elas vêm de carro, ou elas vêm de caminhão e passam na frente do nosso posto. Então imagina a quantidade de drogas que a gente tem para trabalhar, que a gente tem realmente para abordar e para localizar como combate a tráficos. E aí eu até trouxe, Hudson, a respeito dessas fiscalizações para vocês verem o quanto realmente a polícia trabalha no combate a tráfico. Eu trouxe, na verdade, informações tanto de polícia a nível de Rondônia como a nível de Paraná. Eu vou falar só de Paraná porque a gente já está com tempo, mas olha só, em relação a fiscalizações aqui no posto de Paraná, explorações, combate à exploração sexual infantil. Poxa, Márcio, a PRF trabalha nisso também? Trabalha nisso também. Trabalha como assim? Olha um exemplo claro que aconteceu comigo, Isadora e Esdras. Um belo dia eu estava trabalhando de plantão, eu e a minha equipe, e aí a gente estava fazendo uma ronda e estava retornando para o posto. Quando nós estávamos retornando para o posto, estava saindo uma caminhonete de um motel próximo ao posto lá. Quando o veículo sai do motel, a gente vê uma pessoa se escondendo, e a gente dentro da viatura. Quando a gente viu aquela pessoa se escondendo dentro do carro, a gente chamou a nossa atenção. Poxa, o que é aquilo? Vamos lá. A gente deu a volta e abordamos o veículo. Quando nós abordamos o veículo, Isadora, adivinha o que a gente constatou lá? Era um senhor, seus 50, 60 anos de idade, professor universitário, e ele estava com uma criança de 11 anos, dentro de um motel. Olha a gravidade que isso foi. E a criança, o Hudson, estava com uma peruca. Eu fico assim emocionado porque foi alguma coisa muito séria, uma das coisas mais sérias que eu abordei. Levamos esse veículo com essa criança e esse senhor lá para o posto, e a gente foi constatar a situação toda. Tratava-se, Hudson, de uma situação em que a mãe da criança sabia de toda a situação. Caraca! Sabia, e aí o que acontece? Liberava a filha, porque o homem, o professor universitário, dava dinheiro para a mãe. E ele usava a filha para manter, a criança, na verdade, para manter relações sexuais. E o pior de tudo é que o pai dessa criança não sabia de nada. De nada. Quando nós chamamos o pai ficou assim, aterrorizado com a situação. A mãe tentou se explicar, tentou dizer que conhecia o professor, que era amigo da família. Então, assim, foi algo muito grave. Exploração sexual autorizado pela própria mãe. Cara, então isso a gente constata de forma muito evidente. Então, olha só, de um ano de abordagem nossa, foram feitas 1925 boletins de ocorrência envolvendo exploração sexual de crianças menores de idade. Para você ver a intensidade que isso tem no nosso meio aqui na nossa cidade, a gente não se preocupa. Muitas vezes a gente não tem nem ideia isso, né? O quanto isso deve estar acontecendo e pode acontecer aqui na própria escola. E a gente talvez não saiba disso. É algo muito grave, é algo muito sério, essa situação de exploração sexual de crianças e adolescentes. Assistiram aquele filme, um filme que saiu recentemente agora, tratando de um fato real a respeito disso. Eu não me lembro o nome do filme agora. Um filme que fala sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. O Som da Liberdade. É um filme que deve ser assistido por todos nós. Se você não assistiu ainda, Isadora, é um filme muito, muito forte. O Som da Liberdade. Mas vale a pena assistir, para você ver que hoje, Hudson, a exploração de crianças, o tráfico de crianças e adolescentes, o que é tráfico de crianças e adolescentes, Isadora? É pegar você e levar você para outro país.
levar você. E o tráfico de crianças e adolescentes é algo muito mais rentável nesse mundo de crime do que o próprio tráfico de drogas. Sim. Sabe por quê? Porque uma criança, ela vai ser explorada por muito tempo. Então ela vai ser vendida para um cafetão, que depois pode ser vendida para outro cafetão, então ela vai ser usada por muito tempo. A droga não. A droga, uma vez vendida e consumida, acabou. Então por isso que o tráfico de crianças e adolescentes é algo que dá muito mais dinheiro no mundo do crime e muito mais rentável para os traficantes, para os criminosos, do que o próprio tráfico de drogas. O Som da Liberdade retrata muito sobre isso. Eu e minha mãe estamos assistindo uma série, Lei e Ordem. É um documentário de detetives que trabalham com isso. Esse tráfico de crianças, Márcio, ele pode envolver tanto a exploração sexual quanto a questão de órgãos? Muito, completamente. Ah, mas isso não acontece no nosso meio. Claro que acontece. Acontece sim. Olha o que a gente tem abordado aqui, olha. 1925 crianças que se envolveram em crimes de exploração sexual. Além disso, a gente tem outras áreas também de atuação nossa, só para a gente também não poder... Lembra da alcoolemia, que não pode dirigir de forma alcoolizada? Fizemos em um ano 525 crimes, abordagem de pessoas alcoolizadas. 525 pessoas que foram abordadas dirigindo veículos automotores embriagados. O teste de alcoolemia é o bafômetro. O teste de alcoolemia é o bafômetro, exatamente. Então, constataram que a pessoa estava embriagada, responderam tanto criminalmente, como tiveram as multas também e os veículos recolhidos. Há um tempo existia uma tolerância, hoje é zero, né? Na verdade é assim, Hudson, o que acontece? É zero para dirigir. Se você bebeu, não pode dirigir, né? Isso vai gerar uma multa. Agora, para gerar crime e você ser preso, ainda tem que dar 0,30 no etilômetro que a gente usa, certo? 0,30, que é uma incidência, a depender da situação do organismo da pessoa, de 2 latinhas de cerveja, às vezes uma latinha de cerveja se a pessoa não tem hábito de beber, então uma latinha de cerveja ou 2 no máximo, já pode gerar, além da multa, o crime. Entenderam? Ou seja, para dirigir é 0, para configurar crime de trânsito 0,30. Entenderam? Ok? Então, olha só. 525 pessoas presas por dirigirem alcoolizadas. O que mais? Olha só. Cocaína. A gente teve uma apreensão ontem de nosso grupo de combate a crime de cocaína. 3,5 kg de cocaína que estava vindo lá da Bolívia. Inclusive está no meu Instagram, vou passar depois o meu Instagram para vocês. Você tem Instagram? Tem Instagram também? Para vocês me seguirem lá. E a gente, nessa abordagem, o que acontece? O cara estava levando essa droga da Bolívia, sabe para onde? Para a Europa. O que acontece? 1 quilo de cocaína, ele custa ali na Bolívia em torno de 4 a 5 mil reais. 4 mil reais. Ele vai para São Paulo, ele passa a 80 a 100 mil reais o quilo. Ele vai para a Europa, Isadora, sabe a quanto? 250 mil reais o quilo. 250 mil reais o quilo. A gente fez uma abordagem, uma apreensão de 600 quilos de cocaína um tempo atrás. Aí você pega 600 quilos e multiplica por 250 mil. É muito milhão. É muita grana. E repetindo o que eu falei no início, qual é a rota que eles usam? A rodovia. Passam por nosso posto. E olha só. E agora aqui, Marcos, só te cortando, eu preciso enfatizar e parabenizar o trabalho da PRF. Por quê? Porque os caras tentam burlar de tudo quanto é forma que você pensar essa passagem. Isso vem nos lugares mais absurdos que a gente pode imaginar nesses casos, né? Mais absurdos. A gente pega droga, Isadora e Extras, que estão às vezes dentro do painel do carro, dentro das portas do carro. Sabe aonde mais? No assoalho. No assoalho, no teto do carro, às vezes no assoalho. Onde mais? Sabe onde mais? Dentro do tanque de combustível. Isso coloca dentro da roda também. Dentro da roda também. Olha que legal. E assim, é muito importante, mas eu acho muito importante parabenizar, porque assim, é uma questão de perícia dos policiais rodoviários, porque a gente vê as abordagens em lugares mais improváveis que você pensar,
eles colocam, e quando a polícia chega a desarticular e encontrar, é que é um trabalho muito bem feito que já vem ali. Então, assim, é parabenizar mesmo pelas ações, porque é coisa Então, de normalmente quem são pessoas que fazendo. eles têm feeling para esse trabalho. São policiais que eles conseguem identificar alguma coisa errada muito facilmente. Se a pessoa está transportando drogas e o veículo é abordado, a possibilidade de ser descoberto é muito grande. Agora, imagine, o grande problema é ser abordado. Porque durante um dia passam mais de 5 mil veículos ali na frente. Um dia, 5 mil veículos passando entre carros e caminhões. Aí imagina como você vai conseguir localizar o veículo irregular, o veículo que está com drogas. É como achar uma agulha no palheiro, não é? Então, assim, 1000 veículos. Como que eu vou achar o veículo correto? É a abordagem. Então, por isso que constantemente você é abordado lá na frente do posto, você é abordado em outra situação pela PRF, porque a gente tem feito esse serviço nosso rotineiro. Porque é nas abordagens que a gente vai conseguir atingir o veículo irregular, o veículo que está com drogas. Entendeu? Aí, agradecendo aí essa a parabenização nossa, e realmente é um serviço de muito louvor aí que a PRF, no modo geral, tem feito. Porque um quilo de drogas destrói famílias, destrói pessoas. Imagina, é porque graças a Deus nós não temos na nossa família ninguém envolvida com o uso de drogas. Mas se nós tivéssemos, e a gente já viu isso, eu já presenciei pessoas drogadas, o quanto realmente isso é algo muito grave. É algo muito grave. As pessoas, elas perdem noção da vida por causa dessa droga chamada droga, né? O próprio nome já diz que é uma droga. Eu já perdi mais, acho que 4 ou 5 primos por causa disso. É mesmo? Devendo pra pessoal que mexe com isso, pra boca de fumo aí. E morreram? Eles acabaram, como não pagou, acabaram matando eles. Olha isso, que perigo. Exatamente. Acontece também com meu primo. Olha aí, tá Então vendo? já fica um alerta desse tamanho assim, né? Assim, a quilômetros de distância disso, né? Nem queiram conhecer, porque isso aí é algo muito sério. E uma vez que você se envolve, depois, olha o que aconteceu com os primos Luiz, não consegue sair mais. E é uma coisa que você vai entrando e não tem volta mais. A droga é viciante. A droga é viciante. Então não pode nem querer conhecer. Nem querer conhecer. Continuando lá, então, a gente trabalha em exploração combate à exploração de crianças, a gente trabalha em combate a tráfico de drogas. Olha só, cocaína. 3.000 quilos. 3.000 quilos de cocaína abordados. É muita droga. É caminhões de drogas que a gente aborda. Certa vez a gente estava abordando lá na frente, e aí abordamos uma caminhonete. Olha a história. Uma caminhonete, uma S10, uma Hilux, não me lembro. E aí desce da caminhonete 2 policiais civis do Acre. E aí, policiais civis do Acre são policiais e tal. Só que aí a gente constatou que eles estavam meio nervosos com a situação. Poxa, nervosos, e aí vai indo. A gente vai evoluindo na abordagem. Resumo da história: esses 2 policiais estavam trazendo mais de 60 quilos de droga, de cocaína, lá da Bolívia, e estavam levando lá para fora também, lá para São Paulo. Policiais, imaginem. Por ser policiais, aí eles acham que não tem, assim... Não serão abordados. Não serão muito abordados, serão, tipo... Apresentou a funcional, o policial vai deixar ele embora. Exatamente. Foi exatamente isso que ele pensou. Ele teve o mesmo pensamento seu. Ele só errou porque, como o Hudson disse, Ji-Paraná é um dos postos mais atuantes do Brasil de combate a crime. Tanto é que já teve alguns convites de Ji-Paraná trazer aquele programa que tem na televisão para passar aqui. E aí, exatamente, mas aí como não teve logística, como não teve o pessoal que pudesse, porque tem que vir o pessoal deslocando, porque é uma emissora que faz isso, que participa disso, que promove esse programa. Mas é um dos postos que mais faz apreensões, tanto de drogas como de outras situações. Então, drogas, 3.000 quilos. Olha só, outra situação: revólveres e pistolas, pessoas dirigindo com arma de fogo. E dias atrás, a gente também numa abordagem, era à noite, era um sábado à noite, a gente rodando na rodovia, de repente a gente viu 2 adolescentes em uma moto
vindo sentido Médici para Ji-Paraná e entrando lá no perímetro urbano da cidade. A gente foi atrás, que eram pessoas suspeitas, né, possíveis suspeitos, abordamos, resumo da ópera. Eles estavam vindo de Médici para cometer crime de roubo, estavam com uma arma de fogo, algumas jaquetas, e eles iam para roubar aqui de Paraná. Então, uma arma de fogo que foi recolhida, 2 pessoas que foram apreendidas, ou presas, melhor dizendo, por essa situação. Então, 26 pistolas, 13 revólveres, daí 39 armas de fogo recolhidas em um ano, certo? E aí vai, crimes de trânsito, 148, crimes contra o patrimônio, pessoas que roubam, às vezes, alguma coisa, e aí se utilizam a rodovia para dar fuga, também combatemos isso. Então são várias situações que a gente consegue trabalhar. Quer ver outra situação que é importante também? Veículos adulterados. 65 veículos adulterados. O que é um veículo adulterado, Wendel? É um cara que você tem, o seu veículo está em dia, você tem, o seu pai, sua mãe tem um carro, certo? O que acontece? O criminoso pega um carro igualzinho o seu, igualzinho do seu pai e da sua mãe, pega a mesma placa do seu pai e da sua mãe e clona o carro que foi roubado aqui. E esse carro ele vende mais barato e vende para fora. Esse carro que está rodando aqui é chamado de clone. Por que clone? É um carro que tem as mesmas características do seu. É como se fosse o seu carro, mas é um outro carro. Entendeu? E aí eles fazem esse tipo de situações, eles clonam o carro. E a Polícia Rodoviária também encontra isso. Então já foram 65 veículos clonados, veículos adulterados, produto de crime. Então consegue entender a magnitude de trabalho da PRF todos os dias que a gente... Hoje, se você for lá, existe lá vários policiais lá na frente do posto, vários policiais rodando as rodovias, fazendo isso aqui, combatendo o crime, trazendo segurança para a rodovia, atendendo acidentes de trânsito que realmente são graves, são realmente algo trágicos, né? Às vezes derramamento de pista, um acidente gravíssimo que a gente acabou atendendo, foi uma família que estava em um Uno, estava indo sentido Cacoal, e aí acabou se envolvendo num acidente de trânsito, estava chovendo, e aí se envolveu num acidente de trânsito, bateu de frente com uma carreta com soja. E aí, infelizmente, o pai morreu e 2 crianças morreram também, inclusive uma bebezinha, uma menina, uma criança, e quando ela foi localizada, foi algo realmente assustador, porque a criança estava soterrada com soja em cima dele. Então, por que aconteceu isso? O pai foi fazer uma ultrapassagem em uma faixa contínua. Olha o perigo. Entendeu o que eu falei desde o início? Não compensa você colocar em risco a sua família por uma questão tão boba como essa, assim, que pode gerar a morte e acabar com a vida de alguém da sua família. Entendeu? Então são situações que a PRF ela tem trabalhado diuturnamente no combate a crimes, no combate trazendo segurança viária para a sociedade, trazendo segurança pública para a sociedade. E é esse o nosso trabalho, essa é a nossa função que a gente tem enquanto órgão que somos, enquanto instituição que somos. Então, quando você vê um policial lá na frente, que você estiver com seus pais, pai, para aí, eu quero tirar uma foto do policial. O policial vai se sentir o máximo, entendeu? Porque ele vê em você. Qual que é o grande problema que eu vejo hoje? Sabe umas questões que para mim não devem ser feitas. Às vezes a gente vai almoçar, todo policial também tem o seu horário de almoço. A gente vai almoçar num restaurante, uma coisa assim, aí a gente chega com a viatura, estaciona a viatura, e aí vamos almoçar. Quando a gente está entrando no restaurante, a mãe está com o filho que está desobedecendo, a mãe pega e fala para o filho assim: se você continuar desobedecendo, a polícia vai te levar presa, viu? A polícia... Isso não pode, porque já gera para a criança o medo de polícia. E você não pode, Isadora, ter medo de polícia. Na verdade, a polícia está para te defender. Ela vai prender, ela vai trabalhar contra o marginal, contra o vagabundo, contra o bandido. Mas não é contra você. Entendeu? Então, assim, a gente tem que parar de ter essa imagem de ter medo do policial. Não, o policial ele tá ali para
para prestar e para dar uma segurança pra gente, entendeu? Então quando você vê um policial, seja policial militar, seja policial civil, seja policial rodoviário federal, pô, vai lá e tira uma foto com ele, dá um abraço nele, ele vai se sentir importante naquele momento para vocês. Minha filha tem 4 anos, a gente vai muito pro sítio, passa pela PRF, sempre que a gente passa ela fala, pai, eu quero ver um policial, eu quero ver um policial. Uma vez eu vou parar, ela se amarra. Teve uma vez, agora recentemente, um aluno nosso, ele parou e aí trouxe o filho dele, tinha 6 anos de idade, e aí eu entreguei um bonezinho para ele. Nossa, ele, né, se sentiu assim, o próprio pai fala até hoje, do Márcio, ele não tira o boné para nada, então ficou marcado na vida dele. É diferente se ele tivesse parado lá e falar, se você continuar desobedecendo seu pai, eu vou deixar que... Tinha marcado ele negativamente. A criança ia começar desde aquela de criança a ter medo de polícia. Quem tem medo de polícia agora? Marginal, bandido, entendeu? Então isso leva com que os seus filhos virem ou possam ter aí mais ligação com o bandido, porque o bandido vai ser bonzinho, a polícia é má. O bandido trata bem, a polícia trata mal. E não é isso que nós, enquanto pais, devemos fazer com nossos filhos. Pelo contrário, eu tenho que criar um elo de amizade com o policial, não com o bandido. Ok? Show! Gente, vou deixar vocês agradecerem ao Márcio, depois eu fecho o podcast aqui. Episódio top demais. Bom demais, mano. Lindona, que prazer estar aqui. Gente, chega ao final aqui mais um episódio do Matosinho Cast, né? Agradecer a Isadora e ao Wesley que contribuíram demais a conta, o professor Fábio na edição. Tamo junto sempre aqui. Esqueci o nome do rapaz ali. Tem que agradecer também. O Edson, show de bola, obrigado demais. Márcio, cara, só gratidão pela presença aqui. O Márcio, que além de PRF, é um grande amigo, né? Márcio, professor de cursinho, o cara é um vadimeco ambulante. Costumo dizer que ele é um cara a ser seguido, é um exemplo sim. Gosto muito da pessoa do Márcio. Gosto muito do trabalho que ele faz, assim, convidei o Márcio aqui por ser um cara que exerce o seu papel de servidor público com maestria. Não o chamaria só por ser meu amigo, não. Sim. Chamei porque é um cara que trouxe muito conhecimento pra gente, um cara que sabe o que faz, um cara que trabalha muito. Ele representa a instituição PRF, o trabalho que a PRF desempenha. Tenho certeza que o Márcio é a representação disso. Então, cara, só gratidão por ter aceitado o convite. De pronto, não se negou. Márcio, bora lá. Então, na hora. Então, assim, gratidão mesmo. Muito obrigado por ter contribuído pra gente. Episódio massa, trouxe muitas coisas boas pra gente. Mostrou o que a PRF faz, né? E assim, show de bola, cara. Obrigado e parabéns a você e parabéns à instituição PRF. Legal. Querem falar alguma coisa? Deixar? Só agradecer? Só isso mesmo, só agradecer. Então tá, pessoal, eu que agradeço, na verdade, o Hudson, vocês por estarem aqui, fazendo as perguntas de vocês, tirando as dúvidas de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido plantar uma semente no coração de vocês sobre isso, sobre estudos. A gente precisa estudar. Às vezes a gente vem de família simples, família humilde, né? Eu vim de família simples, eu vim de uma família humilde. Perdi meus pais muito novo, e continuei estudando. Minha vida toda estudei em colégio público, nunca estudei em colégio particular. Então, assim, comecei a trabalhar desde cedo, desde os meus 14 anos de idade, eu já comecei a trabalhar. Então, estar hoje na polícia, na PRF, para mim é uma honra servir a sociedade. Para mim é uma honra servir as pessoas. E agradecer ao Hudson também, novamente, pela oportunidade. Dizer para você, Hudson, que eu tenho a total disponibilidade para vir aqui a hora que você quiser. Você não convida, você intima. Você mandou, eu venho na hora. Por quê? Porque é algo que vale a pena a gente poder levar para as pessoas isso, que são coisas boas, são coisas que podem transformar as vidas das pessoas. Eu até digo nas minhas aulas que se eu conseguir transformar e fazer com que uma única pessoa entenda o que eu estou transmitindo, para mim eu já me senti satisfeito e realizado, né? E além de, como você falou, além de PRF, que eu já sou há 13 anos, eu também sou professor de cursos preparatórios para concursos públicos. Dou aula, a gente dá aula tanto em Paraná, final de semana eu estava em Rolim de Moura, anteontem eu estava em Cacoal, ontem eu estava dando aula em Paraná. Então nós atendemos Vilhena, Ouro Preto, Jaru,
várias cidades do estado ministrando aula também. Aulas preparatórias para concursos públicos, né? Fui professor do Hudson durante muito tempo, eu dou aula de direito administrativo há mais de 10 anos, direito penal, direito processo penal, então eu tenho conhecimento, tenho formação para dar aula, e a minha intenção com isso é o quê? É fazer com que as pessoas engajem e procurem algo melhor para suas vidas, certo? Saiam do comodismo, da zona de conforto e procurem melhorar as suas vidas, porque isso é possível. Aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer pessoa. A gente tem que parar de achar que a gente nasceu pobre e vai viver pobre porque é um destino. Não que ser pobre ou ser rico é algo que vai diferenciar, não é isso. Mas eu preciso ter consciência de que eu posso melhorar todos os dias na minha vida. Eu tenho que sair dessa sensação de não querer fazer nada, de não querer progredir, de não querer melhorar de vida. A gente, enquanto estiver vivos, a gente precisa sim ser cada dia melhores na nossa vida. Então que fique aí essas 2 sementes para vocês, para que vocês possam aí levar a sério o estudo de vocês, ter sonhos. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser... Qual é o seu sonho? Médica. E qual é o seu? Eu não tenho um sonho ainda não. Ainda definido. Então, mas é legal você ter um sonho, né? Começar a ver algumas áreas que você tem a vontade de ser. Poxa, eu quero ser um policial federal, Márcio. É isso aí mesmo, eu tenho vontade de trabalhar no exército. Olha aí, que legal. Isso é muito legal. Então, assim, para vocês estarem lá, o que acontece? Vocês têm que estudar muito. Para você virar uma médica, você precisa ser muito uma pessoa inteligente, uma pessoa que se dedique muito. Então é assim que funciona a vida. Lembra que nós falamos que a vida é feita de escolhas? Se vocês escolherem não estudar, você acha que vão chegar ao resultado de vocês? Jamais. Jamais. Então é isso. Eu agradeço demais. Eu agradeço. Digo pra você que eu tô sempre à sua disposição. É isso aí. Valeu? Tamo junto. Um abraço. Gente, fica aí. Fechamos mais um episódio do Matouzinho Cast. Até a próxima. Valeu, pessoal.